Eu queria falar sobre outra situação. Eu não sei se vocês assistiram, mas vale a pena. Olha, um programinha de final de ano maravilhoso. A Corinthians TV exibiu um vídeo dos bastidores da conquista, que é cinema, rapaziada. Bate palma igual o Marcelinho Carioca, né? Aquele vídeo é muito engraçado. Rapaz, tá um calor aqui, tô suando. E essa luz na cara que não ajuda. Marcelinho. Desculpa, gente. Um beijo pro Marcelinho. Mas foi digno de Oscar, pô, o trabalho dos caras. Cara, maravilhoso. A trilha, então, os caras já começam com uma trilha do Fred Mercury ali, do Queen, que é, já arrebatadora. As imagens, os depoimentos. Mas eu, no meu trabalho de formiguinha de jornalista, assisti esse vídeo dos bastidores com uma lupa. Para poder observar algumas situações. E tem algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, eu consegui entender, não aceitar, eu não retiro as críticas que eu fiz e muitos de vocês concordaram, relacionada à campanha que o time teve no Campeonato Brasileiro, que foi uma campanha muito ruim, muito abaixo, e a gente ficava se perguntando, caramba, por que esse elenco joga quando quer? Por que esse elenco não joga no Brasileirão, está largando o Brasileirão para focar na Copa do Brasil, que a gente não sabe se vai ganhar? Repito, não é que eu aceito, mas você entende por que a motivação é diferente. E só quem está dentro do futebol consegue sentir isso. Eu, por mais que cubra o futebol há 25 anos, eu não estou lá dentro. Então a gente não tem o vestiário para poder fazer leituras até mais corretas para vocês. A gente conversa com as pessoas, a gente, né, faz as análises precisas aqui, né, necessárias, mas eu não sei o que se passa nos bastidores. Quando os bastidores são revelados, cara, o discurso do Dorival, especialmente depois, tá? Antes também, mas depois do primeiro jogo, depois do 0-0, no penúltimo treino que eles exibiram até na rede social, ele conversando com os caras, antes do penúltimo treino, antes da viagem para o Rio de Janeiro, quando ele fala assim, tá 0-0, rapaziada. Eu dizer para vocês aqui, né? Tá 0-0. Eles fizeram um jogo bom aqui, fizeram, mas nós ganhamos todos os jogos fora de casa. E ele olhava no olho de cada um, todo mundo ali vidrado e tal. Isso se repetiu também no Rio de Janeiro e na pré-eleição para o jogo. Cara, eu fiquei me perguntando quando eu assisti isso, como que o Dorival iria motivar esses caras, ou o que ele teria dito para esses caras antes de Corinthians e Ceará na Neoquímica Arena. Antes de Corinthians e Juventude. 3 dias antes do jogo contra o Cruzeiro, em que o Corinthians não ia mais para lugar nenhum e o Juventude já estava rebaixado. E, cara, eu descasquei o elenco e o Dorival aqui, porque chamei até de desrespeito, né? Com 40 mil pessoas que foram lá no último jogo do Brasileirão, dentro de casa, e os caras tiveram aquela atuação modorrenta, né? Abaixo da crítica, né? Com o time descaracterizado e tal. Mas mesmo quando jogava com os titulares, né? Como eu citei esse jogo contra o Ceará e tal, eu fiquei me perguntando, cara, é muito difícil mesmo. Porque você tem alguns limites. Você sabe que você não vai disputar o título do Brasileiro. E você sabe que uma vaga na Libertadores, quando o grupo de cima descolou, ela viria com o 8º lugar. E o Vasco chegando na final, por exemplo, né? Daqui a pouco, não, tudo bem, aí do outro lado, se não fosse o Corinthians, seria o Cruzeiro, né? Mas aí o Cruzeiro poderia abrir uma 8ª, que é o que o São Paulo contou. O São Paulo contou com uma possibilidade ao chegar em 8º e vai disputar a Sul-Americana. Como é que você trabalha? Mas esses caras ganham muito para isso, eu concordo, e eu vou dizer de novo, eu não tiro a crítica. Eu acho que esses caras têm que jogar, não obviamente como se joga uma final, mas eles têm que jogar para representar a camisa do Corinthians e para respeitar o torcedor em todos os jogos. Mas eu consigo entender que a motivação é diferente. Não tem como. Com o discurso do Dorival ali, aquele discurso inflamado que ele teve, eu entendi o porquê ele é tão bom em mata-mata. Porque esse aspecto decisivo do mata-mata, em que você usa a crítica contrária, em que você usa os analistas dizendo que o Corinthians não é o favorito, que o Cruzeiro vai ganhar, que o Vasco chegou melhor, que o Vasco joga em casa, que já tá ganha e não sei o quê. Esse discurso, ele serve para a Copa do Brasil. No Brasileiro,
Cara, um jogo que vale 3 pontos é difícil, cara. Então, essa foi uma coisa que eu entendi. E entendi também a importância do Dorival na competição mata-mata. Como ele conseguiu colocar na cabeça dos caras que eles iam chegar na final e que eles iam ganhar essa porra. Isso foi dito, inclusive, revelado pelo Hugo Souza e confirmado por ele nesses bastidores, que no primeiro jogo, quando o Dorival não estreou, mas esteve presente no estádio, o Corinthians tomou 4-0 do Flamengo, se eu não me engano, e ele desceu no vestiário e falou: vocês vão ganhar um título esse ano. Nós vamos chegar na final da Copa do Brasil. Então, assim, um cara que, porra, ganhou 4 títulos, 3 nos últimos 5 anos, 4 anos. 3 nos últimos 4 anos. Ele só não ganhou ano passado, que foi o Flamengo do Felipe Luiz. O resto ele ganhou, em 22, 23, 25. Ele sabe ganhar esse negócio. E aí é o que eu falei pra vocês. Vale a pena você manter o Dorival por daqui a pouco você dar uma oscilada natural, né, e tal, entendendo que os pontos corridos você não vai ganhar, mas é um cara que vai chegar nas Copas. Somado a um clube que sempre chega, a gente já falou sobre isso, o Corinthians é impressionante, mesmo nos momentos em que brigou para não cair, ele chegou em semifinal e em finais, e aí você soma com um cara que também chega, pode dar bom, inclusive numa Libertadores. Eu não duvido, gente, eu não duvido, e há quem ouse duvidar. Se o Corinthians contratar 2, 3 caras, mantiver o elenco, mantiver o Dorival, não duvido, cara. A gente tá falando de uma competição mata-mata, tem uma fase de grupos, em que o Corinthians já tem 6 jogos garantidos, então não tem aquela neura da pré-Libertadores. E depois, cara, a Libertadores você vai crescendo ao longo dela. Tem uma janela do meio do ano, que modifica muita coisa. Então, assim, é a análise que a gente precisa fazer. Outras questões. Líderes muito claros, né? Muito claros. Gustavo Henrique. O Romero, que está encerrando a sua trajetória no Corinthians, mas que também pela experiência, né, tinha sempre uma palavra para representar para esses caras que são recentes até no Corinthians, né? Muitos têm 2 anos, 1 ano, 2, 3 anos. O Romero é o cara que mais entendia de Corinthians ali, mais do que todo mundo, tá? Mais do que todo mundo. Então ele mostrava muito isso para os caras. Importante ter um cara assim no elenco, mesmo que ele não jogasse, né? O André Ramalho, em alguns poucos momentos. O Fabinho Soldado, mesmo sendo um executivo interessante, né? Como ele era da bola, era jogador. Então, ele tem também o discurso, né? Ele tem também o discurso. E sempre foi um líder meio silencioso como jogador, assim. Não era um cara das grandes entrevistas, mas é um cara que sabia o que dizer na hora certa. Acho, Samira, o Avelar mexe com investimentos, opções, por exemplo. Verdade. Esse papo do Flamengo e Bidon, deixa eu ver aqui que o Davi mandou. É rumor de torcedor. O Corinthians não recebeu nada pelo Bidon de nenhum clube do país, nem da Europa. É verdade. É verdade. Não tem nada aí de... né? Não tem nada. Fala, Samir Bronzeado. Voltei, tava meio sumido. O Rodrigo, tamo junto aí. Já voltei deixando o like aí. Obrigado, meu amigo. Não some não, velho. O Coringão ganhou, né? Seus canalhas. Cara, tinham que estar aqui na época dura que a gente tava se matando entre nós aqui. Esses canalhas voltaram depois do título, mas são bem-vindos. Agora, tinha que estar com a gente aqui nos BOs. Só treta, o pau comia. O Corinthians perdia, ninguém prestava. É ou não é, gente? É ou não é? Coringão perdia, joga nada, perna de pau. Os caras falando de mim, os caras, todo mundo igual, né? Perna de pau, sei o quê. Pô, velho, no outro dia era craque. Sabe, precisamos de um volante top, só temos marcadores que nem são lá essas coisas. Esse Wendel do Zenit é modinha, né, velho? Não, pode ser muito bom jogador, mas ninguém contrata nunca. Toda janela o Flamengo é o Wendel do Zenit. O Atlético Mineiro que é o Wendel do Zenit. O Corinthians que é o Wendel do Zenit. Sabe que esse cara é bom, velho? O Gerson, top também, Jean Carlos. Eu gosto da ideia, entendeu? Eu gosto da ideia. Não, a lojinha do canal não tá funcionando, Léo, mas vai voltar a funcionar, velho. Nunca critiquei. Preciso arrumar um novo provedor aí pra lojinha, entendeu? Preciso voltar com a loja do canal. O Alan não, pelo amor de Deus, já falei que não. Vai esquecer da enquete, certeza. Agora não, porque você me lembrou. Ô Doglão, como é que encerra a enquete aí? Como é que ficou a nossa enquete do Romero? Ó, cadê a enquete, chefe? Como é que ficou aí? Ó, enquete gordinho. Vocês sabem que eu ia esquecer a enquete, né? Hein? Vocês sabem. Boa noite, Samir. O Alan Patrick, bom meio, hein? Cairia como uma luva no meio de campo do Timão. Pô, Alan Patrick. Vou falar com o pai dele, o Márcio, que é meu amigo. Conheço a família toda, conheço o Alan. Corintiano. O Alan Patrick é corintiano.
Ó, o Alan Patrick eu entro em contradição, velho. Não tô nem aí. Eu aceito. Ah, Samir, mas tem mais de 30 anos. Eu aceito. Ah, Samir, mas você não falou que não pode ficar contratando medalhão, jogador, mas eu aceito. Não tô nem aí. Tá. Aliás, o Alan Patrick seria meu titular já chegaria como titular. E quem revelou o Alan Patrick para o profissional, para o futebol, se chama Dorival Júnior no Santos. Tá? Se chama Dorival Júnior. Dorival conhece muito bem o Alan Patrick, o Alan Patrick foi lançado no Santos como o reserva imediato do Paulo Henrique Ganso. Quando o Paulo Henrique Ganso não podia jogar, jogava o Alan. Eu cobri o Santos na época, por isso que eu lembro. Você aceitaria Romero em 2026 por 400k por mês? Não, 64%. Sim, 36%. Quase 3 mil votos. Caramba, ainda teve 36% de Romeretes, hein? Romeretes. Eu gosto de falar isso, os caras ficam bravos. Hein? Os Romeretes canalhas. O Samir, o rival vai no Marlon Freitas, bem que você falou, hein, quando ainda eles estavam no Atlético Mineiro. Eu sugeri muito, né, o Marlon Freitas pro Corinthians quando ele estava no Atlético Goianiense. O cara estava livre no mercado. Era só salário e luvas. Aí o Alessandro, o maior executivo de futebol do mundo, segundo o Duílio. Vocês lembram quando o Duílio falou isso? O melhor do Brasil. Tá aí. Qual outro clube que ele trabalhou? Olha a farsa que são esses caras. Alessandro, Duílio, vocês são uma farsa no futebol. Pode ter sido lateral do Corinthians, não tô nem aí. Aliás, você quis entregar, Alessandro, quis entregar não, né? Porque tu era limitado. Contra o Vasco, todo mundo lembra do Vasco. Mas no Mundial, você entregou também, o Cássio salvou. É que o torcedor tem memória curta. O Alessandro falhou feio, entregou a paçoca no Mundial, na pequena área. Quem lembra? Foi o Alessandro. Ou eu tô errado? Se eu tiver errado, vocês comentam aqui embaixo. E na época, sabe o que ele falou quando ofereceram o Marlon Freitas? Não precisa, nós estamos bem servidos. Sabe quais eram os volantes que ele falou que a gente estava bem servido? Duqueiroz, Ramiro, Xavier, Cantillo, Rony. Não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada. Aí eu falava do Marlon Freitas, os torcedores tiravam sarro. O Samir é o empresário do Marlon Freitas. Falou muito do Marlon mesmo. Lembra que vocês falavam isso? É o empresário do Marlon Freitas. Não é, pô, só tava vendo um jogador interessante pro Corinthians, né? É isso. Arauz, né? Arauz, ainda tem Arauz. Cadê o Xavier, né? Vai saber onde tá o Xavier, né? Vai saber onde tá o Xavier, hein, gente? Hein? Vai saber, né? Deixa eu ver se tem mais algum superchat aqui. Felipe Luiz quer salário do Abel e não vai renovar, e não vão renovar. Você vê como que é o futebol, meu irmão? Se o cara também pedir demais, ficar exagerando, não tem que renovar, não. Tem que renovar, não. Já teve algum movimento em relação ao Talisca, Léo? Só de ser oferecido.